Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver agora assistindo essa revisão aqui com o professor Sandé, Grande abraço para vocês, saudade de vocês. Bom, hoje nós vamos ver aqui aquela revisão que eu tinha prometido para vocês, né? Nós vamos fazer a revisão, eu vou fazer a revisão separada, serão 2 vídeos, um será sobre classificação usando métricas de distância, ok? E essa métrica de distância será usada, é o KNN. E a próxima revisão será usando árvores de decisão, tá bom? Então vamos começar com o KNN, eu espero que eu vou dividir em 2 vídeos, porque fica mais fácil depois se vocês quiserem acessar. Eu não vou colocar no meu canal, porque isso é uma coisa muito específica da nossa disciplina, né? Mas vai ser legal depois, até porque vou fazer um teste aqui, quando chegar na hora de colocar no canal, vai ser uma versão bem reduzida do que eu vou falar para vocês aqui. Então vamos em frente. Então agora nós vamos falar sobre o KNN, né? Que a gente trata aqui dos K vizinhos mais próximos, né? Os K vizinhos mais próximos. A gente vai fazer uma classificação usando essa teoria dos vizinhos mais próximos, tá bom? Então, o KNN é um método baseado em distâncias, que é uma técnica que considera a proximidade entre dados. E essa proximidade entre dados é interessante porque a gente pode usar esse conceito para realizar predições. Quando eu falo predições aqui, eu posso fazer uma predição de classificação. Lembrando que classificação é algo do tipo sim ou não, verdadeiro ou falso, tem ou não tem, vai ou não vai, certo? É quadrado ou é bola, alguma coisa objeto. E também com o KNN eu posso usar uma predição do tipo de regressão. Eu até já mostrei para vocês como fazer uma regressão usando o KNN-R, né? O KNN Regression. Muito bem. Então, indo em frente aqui, a hipótese do KNN é o seguinte, é que quando os dados são similares, eu vou até mostrar aqui uma plotagem, sobretudo a plotagem que a gente fez na sala de aula usando o Iris, né? Para classificar aquelas flores, se é versicolor, setosa ou virgínica. Vocês vão ver o seguinte, que a hipótese é que dados similares tendem a estar concentrados na mesma região de espaço quando a gente faz uma dispersão de dados, né? Quando a gente plota os dados, visualmente a gente consegue perceber que dados que são parecidos em termos de características, né? Eles tendem a ficar próximos uns dos outros. Ou seja, os que são parecidos, os iguais, os vizinhos, eles tendem a ficar juntos. E a gente pode se aproveitar disso para fazer uma nova classificação de um objeto que a gente não conhece, usando o KNN, com as métricas de distância. Então veja bem, olha só. Eu quero usar aqui primeiro um gráfico, vou desenhar aqui para vocês. Então vou usar aqui o Paint do Ubuntu. Muito bem. Basicamente a ideia é essa aqui. Ó, eu tenho... Não quero usar essa cor aqui não. Vou usar uma cor para o gráfico, vou usar uma cor preta. Então, aqui eu tenho aqui o eixo. Eita, esse eixo está torto demais da conta. Vou tentar desenhar melhor aqui, ó. Estou sem a minha tabletinha de desenho. Então eu tenho aqui, vamos supor, o eixo X, certo? E aqui eu tenho o eixo Y. Lembrando que o X e o Y aqui pode ser qualquer coisa, como por exemplo, a altura e a largura da sépala, a altura e a largura da pétala, qualquer 2 coisas, né? Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, vou usar outra cor aqui. Vou usar essa cor. Esse azul aqui. Vamos supor que eu tenho um objeto aqui, certo? Círculo. Ele é um objeto qualquer. Tá? Pra gente ter noção. E eu tenho um outro tipo de objeto aqui, que eu vou colocar aqui de... Uma cor bacana, vou colocar vermelho aqui. Quadrado. Então são objetos completamente diferentes, não é? Tá?
E a tendência é que esses objetos se concentrem em áreas diferentes, tá vendo? Aqui e aqui, ok? Então, o que aconteceria se eu tivesse um novo objeto chamado estrela, que eu não conheço, e ele estivesse mais ou menos situado... Opa, peraí, deixa eu melhorar isso aqui. E ele estivesse mais ou menos situado aqui. A pergunta que eu faço para vocês é, esse novo objeto, ele pode ser ou círculo ou quadrado, não é? Então, mas ele chegou como estrela, não sei o que é essa estrela. Pergunta, ele seria mais círculo ou ele seria mais quadrado? Pela intuição, você percebe o seguinte, olha o que eu posso fazer. Pela intuição, a gente percebe que pela distância dele até os grupos, para cada grupo aqui, a tendência é que ele seja mais quadrado do que círculo, né? A tendência é que ele seja mais quadrado do que círculo. Então a gente vai se aproveitar disso para poder fazer essa classificação desse novo objeto. Esse novo objeto aqui, por exemplo, essas duas classes poderiam ser radiografia com pneumonia, radiografia sem pneumonia, né? Joga tênis, não joga tênis, sei lá, qualquer coisa que eu queira classificar aqui, não é? E veja que nesse caso aqui eu poderia até ter outro tipo de classe, né? Vamos supor que ao invés de ter estrela, quadrado e bola, eu poderia ter uma outra classe aqui, sei lá, pontinhos, não é? Pontinhos é ótimo. Ó. Então, de certa forma, o que transforma o nosso classificador em distância, um bom classificador até para multiclasses, né? Ele pode calcular a distância daqui, a distância daqui, a distância daqui. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar uma dispersão de dados para você ter a noção exata de como se trabalha os dados aqui, por exemplo, usando a nossa Iris Flower, né? Veja aqui na dispersão dos dados, olha só. Eu tenho aqui que o azul é setosa, verde é versicolor e vermelho é virgínica. Quando eu mandei plotar aqui, ele vai fazer aquela dispersão que eu já mostrei para vocês, usando característica a característica, né? Eu pego uma característica e combino com outra. Por exemplo, eu tenho a largura da sépola aqui, combinado com a altura da sépola aqui, combinado com a largura da sépola. Então ele faz a distribuição e veja bem que setosa, ó, ela se torna bem isolada das outras, tá vendo? Isso, não sei se vocês lembram, quando a gente estava tentando fazer classe, eu estava falando sobre classificação, né? Que eu mostrei as imagens. Realmente a imagem da flor setosa era bem diferente da versicolor e virgínica, tá vendo? E aí é por isso que também que quando a gente vai plotar esses dados aqui, a virgínica e a versicolor ficam próximas das outras, tá vendo? Mas veja que nesse caso aqui, ó, ela está bem mais separada, tá vendo? São as três classes que eu tenho, mas aqui está isolado num canto, aqui no meio mais é a versicolor e mais para a ponta a virgínica. Então eu posso usar essa tendência, né? essa ideia aqui de isolamento dos dados, né? Eles são linearmente separáveis, digamos assim, e para poder trabalhar trabalhar classificações. Mas o KNN também ele não funciona só para classes linearmente separáveis, né? Ele também vai funcionar para não lineares, tá? Não tanto quanto a rede neural será melhor, mas ela funciona também, tá certo? Então, só para você ter ideia de como a gente vai se aproveitar disso. Então, olha só. A intuição é que os objetos relacionados ao mesmo conceito, eles são semelhantes entre si. Em termos de dados, sim. Veja, claramente eu posso perceber isso aqui no meu gráfico, ó. Tá vendo? Eles são semelhantes entre si. Se é da mesma classe, são semelhantes entre si. Então, quando eu coloco um objeto, um novo objeto chega, que eu não sei qual é a classe, mas eu sei quais são as características dele, não é? Eu posso conseguir classificar esse objeto, esse novo objeto, em relação à proximidade desse objeto a alguma classe.
tá certo? Agora pode acontecer coisa desse tipo aqui, deixa eu alterar esse azul aqui, vou colocar um azulzinho aqui, pode acontecer que eu tenha um azul aqui perto, ó, tá vendo? Um outlier dessa classe aqui, tá? Mas vamos ver o que a gente pode trabalhar com isso aqui, tá bom? Vamos continuar aqui nos nossos slides, eu vou voltar já ao desenho. Vou ler os slides para vocês aqui e explicar os slides. Então, essa é a intuição. Objetos relacionados ao mesmo conceito são semelhantes entre si. Uma outra vantagem ao KNN é o seguinte, que ele pode ser usado tanto para classificação como para regressão, como eu já mostrei anteriormente, certo? E não precisa fazer grandes alterações. A diferença do KNN aqui para classificação e regressão é que eu vou fazer uma média dos valores dos objetos mais próximos, tá certo? Então, como é que funciona o KNN? Então, basicamente é o seguinte, chegou um novo objeto aqui, eu vou calcular as distâncias, deixa eu mudar a cor aqui para um rosa bacana aqui. Eu vou calcular a distância deste novo objeto para todos os outros objetos aqui, ó. Calcular aqui a distância. Vai ser calculada a distância, vamos supor que eu coloquei aqui também para cá, entre todos os objetos aqui, tá? Que são os vizinhos desse novo objeto. Vamos supor que aqui é esse aqui, né? Então tá, vai dar muita linha aqui, vai ficar confuso, então até aí. Então, quando eu calcular as distâncias, eu percebo o seguinte, olha só, que o objeto mais próximo aqui será esta bola, quando o K for igual a 1. Se eu pegar o objeto mais próximo aqui desse novo objeto, um objeto de uma classe mais próximo, quando o K for igual a 1, então será essa bola aqui. Quando eu calcular as distâncias, vamos supor que essa distância aqui, ó, desse objeto aqui seja 0,01 e a distância desse aqui seja 0,2 e a distância desse aqui seja 0,3 e a distância entre esse aqui e esse aqui seja 0,31 e esse aqui seja 0,4, tá? E aí você vai calculando todas as distâncias. Então vamos supor aqui o seguinte, vou colocar aqui, ó. O primeiro objeto é um objeto bola, onde a distância é igual a 0,01. O segundo objeto que chegou será esse quadrado aqui, onde a distância será... Eu peguei um marronzinho, não foi? Esse aqui. Quadrado, onde a distância será 0,2. O próximo será mais um quadrado, onde a distância será 0,3. O próximo será um quadrado, onde a distância será 0,31. O próximo será outro quadrado, onde a distância será 0,4. Aí eu posso ter aqui, por exemplo, a próxima distância mais próxima pode ser esse pontinho verde aqui, onde a distância seja 0,7, vamos supor, né? Então vou colocar aqui, ó, pontinho igual 0,7. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aí, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou ordenar as distâncias que eu calculei até esse objeto estrela aqui, tá? Vou ordenar do menor para o maior. Então, o primeiro é 0,01, 0,2, 0,3, 0,31, 0,4, 0,7. Se eu definir um K igual a 1, então ele vai fazer o seguinte, ele vai dar um corte aqui, ó. Ele vai pegar só o primeiro e vai dizer que essa estrela é igual à classe do K igual a 1. Ou seja, na verdade, essa estrela vai se tornar o quê? Um círculo. Tá certo? Essa estrela aqui eu vou classificá-la como círculo. Só que veja, eu tenho um problema.
Porque, na verdade, esse círculo aqui é um outlier da classe círculo. Eu posso estar classificando de forma errada. Então, o ideal é fazer um teste empírico para saber qual é o melhor K usado nesses problemas do KNN. Eu posso começar com K igual a 1. Posso colocar K igual a 2, um K igual a 3, K igual a 4, certo? E fazendo a acurácia para ver se melhora ou piora. Beleza? Tem alguns estudos que mostram que um K igual a 9, 11 seria o bom. Mas o ideal mesmo é fazer algum teste empírico para saber qual é o melhor K. Tá? Normalmente esse K ele é um K pequeno e ímpar. Tá? Por que ímpar? Veja bem. Se eu tivesse um problema assim, que eu tenho quatro círculos e 4 quadrados, vamos supor. Aí ele achou 4 círculos, 4 quadrados. Se eu colocar um K igual a 4, ele não vai definir qual é a classe. Porque que acontece o seguinte, quando eu for definir a classe aqui, eu faço assim, ó, vamos supor que eu defini um K igual a 3, né? Um K igual a 2. Então, o corte ele vai estar aqui, ó, nesse ponto, né? Então, eu vou ter aqui, quantos objetos do quadrado? Eu vou ter um objeto do quadrado. E quantos objetos da bola, né? Quantos objetos da bola? 1. E o objeto do quadrado também 1. Então, eu não consigo definir que classe que é pertencente à estrela, certo? Então, o ideal mesmo é que a gente sempre faça um K ímpar, porque aí você vai ter sempre um voto de Minerva, digamos assim. Se eu colocar um K igual a 3, ó, nesse caso, eu vou ter um círculo, conta aqui igual a 1, e quando for o quadrado, eu terei 1, 2, tá certo? Então, eu posso atribuir a essa estrela a classe quadrado. Essa que é a ideia. Veja que se eu colocar um K igual a 5, vamos supor, né, ó, um K igual a 5, já melhora a minha classificação, a minha acurácia aumenta um pouco mais. Porque eu tenho mais quadrados aqui, né, mais quadrados vizinhos próximos, tá vendo? Então, basicamente, o KNN é isso. Eu tenho que fazer um cálculo de distância. Opa, aumentou aqui, eu nem sei por quê. Ixi, bagunçou tudo meu gráfico aqui agora. Então, eu tenho esse cálculo de distância, não é? Que você vai fazer. E aí, quando você for classificar, você pega a distância do menor para o maior, coloca um K. Esse cara aqui, ó, provavelmente vai definir um raio de ação, certo? Você coloca um K de corte para os vizinhos mais próximos e aí você conta quantos objetos de cada classe tem. A classe que for majoritária, você faz a imputação dessa classe ao novo objeto. Então, o KNN basicamente é isso. Tá? Então, vamos voltar para as slides. Agora, nós vamos ver aqui 3 medidas de distâncias, certo? Na verdade, serão 2 medidas e a terceira medida será uma generalização das outras 2. Tá bom? A primeira, algumas medidas que podem ser usadas são essa aqui, ó. Euclidiana, medida de Manhattan, medida de Minkowski, certo? E a Jaccard, né? Então vamos lá. Aquela medida que eu devo calcular aqui no KNN, entre a estrela e as classes, a primeira mais usada é a distância euclidiana. A distância euclidiana entre 2 pontos, x e y, né? Esses 2 pontos aqui, ó, A e B, né? Vamos assim, os 2 pontos A e B, vai ser dada pela raiz quadrada, certo? Vamos que aqui, opa, tem que voltar aqui, ó. De x2 menos x1 e y2 menos y1. Tá? Então aqui, ó, é como se aqui fosse essa definição é a definição formal, mas cada Q e P aqui é uma característica. Veja só, o ponto P tem as características P1, P2, é como se aqui P fosse um objeto, uma flor, e aqui fosse a largura da sépala.
P1 é uma largura da sépala, vamos supor. Q1 também é a largura da sépala de Q, tá? O objeto Q. Então, P1 e Q1 são a mesma coluna de dados, digamos assim. Tá certo? Mesma coluna de dados. P2 e Q2 também é a mesma coluna de dados. Pode ser a altura da sépala, por exemplo. A altura da sépala de P e a altura da sépala de Q. Então, a fórmula para 2 pontos no espaço euclidiano, certo? Será da seguinte forma. A raiz quadrada, a distância entre P e Q, que é também a distância entre Q e P, é a raiz quadrada de Q1 menos P1 ao quadrado mais Q2 menos P2 ao quadrado mais Qn menos Pn ao quadrado. Veja que aqui, ó, eu posso colocar uma série de características, tá certo? Pode ser a nota aqui, né? Aqui pode ser, sei lá, largura da pétala, qualquer coisa. E aqui é uma generalização, né? O somatório da característica de um ponto e de outro ao quadrado, tá certo? Você calcula a distância euclidiana. Qualquer dúvida, você também pode procurar na internet sobre distância euclidiana ou me perguntar mais ou tirar dúvida depois comigo, que eu explico com mais calma, tá? Então, basicamente é isso. Só aqui no nosso desenho, veja bem, a gente está usando x e y, né? Então, seria aqui, por exemplo, vamos supor que esse ponto aqui seja x1 e esse aqui y1. E esse aqui, ó, da estrela, x2 e esse aqui y2. Então, a distância euclidiana aqui será a raiz quadrada de x2 desse ponto, né, que eu quero calcular, menos x1, que é em relação a esse objeto aqui, ao quadrado, mais, agora eu vou pegar a segunda característica, que é y, então, y2 menos y1 ao quadrado. Tudo isso aqui vai dar uma distância que eu supostamente calculei, só chutei aqui e deu 0,4. Tá certo? Então você calcula a distância de todos os objetos e aí você vai achar a lista de distâncias. Vamos lá em frente agora. Agora a próxima distância é a distância de Manhattan, que é a chamada de geometria do táxi. Vocês sabem que lá em Manhattan, né, a ilha de Manhattan, as ruas são como uma grade, né? Todas as ruas são retas assim e cruzam perpendicularmente, né, aqui as ruas, né? Então, quando você quer chegar de um ponto a outro, como você não faz uma reta, você faz um caminho mais ou menos assim, né? A gente chama essa distância aqui distância de Manhattan, tá? É um outro tipo de distância que você pode usar, que ao invés de você usar lá ao quadrado, você faz P menos Q, o módulo, né? Então, de certa forma, é até mais fácil. Faz a somatório, ao invés de ser... Vamos lá, aqui vai ser o seguinte, ó. D seria somatório, né? Então, tem aqui x2 menos x1 mais o módulo de y2 menos y1. Certo? Isso aqui é o módulo. Beleza? Bem mais simples, né? Mas, dentre essas duas, a mais usada realmente é a distância euclidiana, tá? Mas você pode usar e fazer testes para saber se a acurácia com a distância de Manhattan será melhor. Beleza? Bom, a próxima distância, como eu falei, que não é bem a distância, é mais uma generalização, né? É a distância de Minkowski. É uma forma de métrica generalizada da distância euclidiana e a distância de Manhattan. É um algoritmo que generaliza as duas, né? Então a fórmula é mais ou menos isso aí. E é o seguinte. Esse P aqui, não é? Ele vai definir quem é a distância que você vai usar. Se você
for usar a distância a distância euclidiana, não é? O P ele tem que ser igual a 2, porque aí vai dar uma raiz quadrada aqui, ó, elevada a meio. Então tem uma raiz quadrada aqui, não é? Então o somatório desse módulo aqui elevado a P, que é elevado ao quadrado, que é a distância euclidiana elevada ao quadrado. E depois tira a raiz quadrada de tudo, dá a distância euclidiana. Se o P for igual a 1, isso aqui tudo se anula e fica só o módulo. Então vira a distância de Manhattan. Então, eu mostrei a distância de Minkowski aqui porque no scikit-learn, o que eles usam lá é a distância de Minkowski, certo? E você tem que setar qual é o valor de P, desse P lá no algoritmo, tá? Se você não setar isso lá, ele deixa como padrão a distância euclidiana, já que é a mais usada, como eu falei. Beleza? Então vamos em frente. Então os passos para o algoritmo do KNN é o seguinte. Os passos para classificar um novo algoritmo como um objeto estrela, né, que nem esse aqui, ó. Eu não sei se é a classe círculo, ou se é a classe círculo azul, ou se é essa classe círculo verde. Os passos do algoritmo é o seguinte. Primeiro passo. Calcule a distância euclidiana entre o novo objeto e todos... Distância euclidiana, mas pode ser do Manhattan também a distância. Calcule a distância entre o novo objeto e todos os objetos, beleza? O passo 2, ordene de forma ascendente as distâncias calculadas. O passo 3, realize a somatória das classes até K exemplares. Então, veja bem, eu vou realizar o somatório aqui. Círculo, quantos objetos tem até K? Tem 1. E quadrado? 1, 2, 3, 4. Então, quadrado tem 4. Esse é realizar, o que ele quer dizer com realizar a somatória, né? Eu vou, como se fosse uma eleição, né? Quem foi o mais votado, entendeu? A ideia é essa. Então, o último passo é atribua a classe ganhadora. Quem ganhou vai ser atribuído ao novo objeto. Então, nesse caso aqui, esse objeto aqui será classificado como um objeto, deixa eu trocar a cor certinha para ele aqui, ele será, de acordo com o KNN e de acordo com o nosso gráfico aqui, um quadrado vermelho, né? Então, uma dica, eu já até falei sobre ela. Para evitar o empate entre as classes, escolha um valor ímpar, tá? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Uma outra dica que eu dou é escolha um K pequeno. Nunca seja assim, sei lá, 1001, tá? É coisa demais. Então, um K pequeno. Você pega a vizinhança mesmo, certo? E aqui, para usar no scikit-learn, você importa do scikit-learn o neighbors, tá? Importa kNeighborsClassifier. E aí você vai criar um novo objeto, que eu chamei esse objeto aqui, que é uma variável, KNN, tá? Podia ser qualquer coisa, sei lá, vai dar nada. Não é? E aí você define aqui, ó, quando você for criar o objeto, você define a quantidade de vizinhos que você quer usar. Nesse caso aqui, tá como 3, ok? E aí você faz o treinamento com o scikit-learn, passando para o fit, né? Que vocês já sabem como funciona o fit. As features, que são as características, o vetor de características e o vetor de classes de cada objeto. Para predizer, esse K aqui tem que ser minúsculo, tá, galera? Tá errado. Você chama o método predict passando um novo objeto. Veja que esse novo objeto aqui, não se esqueçam, deve ser um vetor contendo as features, né? Porque essa estrela mesmo aqui, eu não tinha a classe dela, mas eu tinha as features, que é x2 e y2. Então esse é o KNN. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim no nosso grupo, tá? Do WhatsApp. E quando na próxima aula que a gente tiver,
também posso dar esclarecimento. É importante você... O KNN é um algoritmo muito importante, ele é muito robusto. Algumas considerações do KNN é o seguinte, é que ele consegue fazer essas classificações de forma não linear, né? Ele é muito bom, tá certo? Ele só tem um problema, é que ele não entrega pra gente um modelo final, né? O KNN não gera uma função de saída. O que a gente pode fazer é criar centroides da classe. Por exemplo, aqui, ó, o pessoal faz muito isso. Como ele vai toda vez ter que calcular a distância para todo mundo, então, ao invés de eu calcular a distância para todo mundo, eu posso calcular a distância para um centroide. Eu crio uma média, digamos assim, um objeto de média para todos esses objetos da classe. E também eu posso criar um centroide para esse objeto aqui, ó. Cadê o azul? Aqui. Então, para essa classe aqui, eu crio um centroide. Digamos que o centroide dessa classe seja mais ou menos aqui, não é? E aí também eu venho aqui e aí crio um centroide para essa outra classe aqui. Digamos que esse aqui é o centroide, né? Um centroide é um objeto de média que representa as três classes. E aí eu calculo só a distância do novo objeto aos centroides, né? E aí eu atribuo ao sair, no caso vai ser o k igual a 1, porque eu não tenho... Como os centroides são um objeto único de cada classe, o k terá que ser igual a 1. E aí a quem ele estiver mais próximo do centroide, ele será pertencente à classe. Tá? Mas veja, o KNN ele tem esse problema, porque toda vez a gente vai ter que calcular a distância para todo mundo. Se são poucos objetos, digamos assim, sei lá, 1000 objetos, né? 500 mil objetos, ele até reage bem, entendeu? Agora, quando você passa de, sei lá, 5 milhões de linhas de informação, né? 5 milhões de objetos, 6 milhões, 10 milhões de objetos, aí ele começa a ter um problema de desempenho. Desculpa. Certo? Então, você talvez tenha que fazer alguns testes de desempenho em relação a outros algoritmos, tá? Uma vantagem do KNN que eu acho particularmente é que você pode implementar o KNN usando somente SQL. Quando os seus dados estiverem dentro de um banco de dados e todos os dados forem numéricos dentro do banco de dados. Porque você consegue fazer a distância certinha. Tá? Então, o que torna o KNN de certa forma rápida, porque a execução do SQL em relação à linguagem de programação é muito mais rápido por causa da indexação do banco. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você e até a próxima. 33 minutos.